Olá pessoal, hoje estou aqui para falar sobre a resolução da segunda rodada de questões que foi publicado nessa semana. Promoção Security Plus para Todos, um projeto em parceria com a TrueSec, representado pelo colega Alberto Oliveira. Como vocês provavelmente já conhecem todo o esquema, eu vou passar direto para a primeira questão para a gente não perder tempo. E nessa primeira questão, a pergunta é: você está revisando a lista de acesso de um firewall e nota que existe uma regra chamada Deny All, né, bloquear todos, no final de todas as regras. Qual dos métodos abaixo melhor descreve esta regra? Seria a letra A, DAC, Discretionary Access Control? Seria a letra B, RBAC, né, Role Based Access Control? Seria a letra C, o Deny implícito? Ou a letra D, um MAC, um Mandatory Access Control? Bem, DAC, RBAC e MAC, na maioria na sua definição por completo, geralmente não se aplica ao cenário que ele está falando. Primeiro que ele está falando de um firewall e está falando de um deny no final das regras do firewall, que é o comportamento esperado, né? Os firewalls, como padrão, eles vão ter uma regra que é bloquear tudo. Ou seja, se você não abrir nada, nada vai passar. Esse aqui é o padrão de comportamento de um firewall. Então, sempre o firewall, na sua definição mais concreta, ele vai processar as regras num formato top-down, né, de cima para baixo, regra 1, regra 2, regra 3, até chegar ao final, onde esse final geralmente tem um denial, ou seja, é um deny implícito. Né, não foi você que configurou aquele deny já está lá como padrão. Então, a resposta correta para essa pergunta, né, é a letra C, um deny implícito. A questão 2 é uma questão um pouco simples para alguns, não tão simples para outros, né, porque envolve algumas terminologias mais recentes. Então, a pergunta é: o Hotmail, serviço de correio eletrônico da Microsoft, pode ser categorizado como que tipo de tecnologia da nuvem? Então, aqui a gente está falando de computação na nuvem. Lembre-se que o exame novo do Security Plus ele vai cobrar alguns entendimentos, algumas informações acerca de computação na nuvem. Por isso que no site do livro www.securityplusbr.org você tem um capítulo 17 em PDF que você pode baixar e revisar mais informações sobre os aspectos de computação na nuvem no que tange os requisitos de segurança. Primeiro, a opção a essa pergunta é A, Infrastructure as a Service, né, o IaaS, a infraestrutura como um serviço. A letra B, o software como um serviço, Software as a Service. A letra C, o Platform as a Service, né, a plataforma como um serviço. Ou o D não teria categorização. Muito bem. A gente sabe que o serviço de correio eletrônico ele é o quê? Nada mais que um software que está rodando em um data center que está na internet. Conceito de computação na nuvem, você não tem controles. Nesse caso, você só precisa consumir o que? O produto, consumir o software. Você não tem a infraestrutura e você também não tem a plataforma, tá certo? Compartilhada contigo. Você está simplesmente consumindo aquele software. Então, a resposta correta para essa é software como um serviço, SaaS. A questão 3 diz: você está fazendo a resolução de problemas de comunicação de um servidor que está localizado na DMZ, também conhecido como rede de perímetro, né, na DMZ, que não consegue ser acessado através da internet. Então, já como uma questão um pouco longa, né, você já pode fazer uma pequena anotação e tentar fazer o diagrama dessa topologia. Né? Você tem uma DMZ, o acesso está vindo de fora para dentro, né, da internet para a DMZ. E note que na segunda parte do cenário ele fala: todos os outros servidores localizados na DMZ conseguem ser acessados normalmente. Ou seja, de fora para dentro é possível chegar aos outros servidores, mas não é possível chegar a esse servidor. Qual a causa mais, né, note a ênfase no mais provável de tal problema? Então vamos lá. Note que podem existir diversas causas. É importante que você entenda que aqui você tem que olhar qual é a melhor resposta para o tal cenário. Você pode ter na sua cabeça uma série de outras possíveis soluções, mas as possíveis soluções que estão na sua cabeça não estão listadas como resposta. Então não digamos,
num jargão bem conhecido, não vá viajar na maionese achando que eu discordo de tudo que está escrito porque eu acho que a resposta é essa daqui e a pergunta está errada. Não, você não vai bater de frente com o exame na hora H. Né? Então você tem que adequar a sua linha de raciocínio para as opções que estão disponíveis. Pense sempre assim, porque às vezes é muito comum, né, principalmente para os que conhecem bastante já do assunto, discordarem de algumas coisas porque acham que está incompleto, ou porque a resposta correta é a letra E, que nem existe, mas na sua cabeça existe. Então vamos tentar trabalhar com as opções que nós temos. A opção A: o servidor está configurado para rejeitar pacotes ICMP. Opção B: o servidor está configurado como DNS errado. Opção C: o servidor está sem default gateway configurado. Opção D: o servidor está configurado como DHCP. Então, só de fazer uma leitura básica de cada uma dessas questões, você já parte do pressuposto que a D não tem nada a ver com a história. O servidor está configurado com DHCP. O que é que isso tem a ver com o contexto? Isso aqui, com certeza, não é a melhor opção, né? Não é a causa mais provável. Certo? Vamos eliminar outras, né? A D totalmente eliminada, né? O servidor está configurado para rejeitar pacotes ICMP. Eu não falei que eu estava dando ping, eu não falei que eu estava usando ICMP no cenário, eu falei que eu estava tentando me comunicar. Se está vindo da internet, muito provavelmente eu estou usando o que como padrão? Provavelmente HTTP, né? Então, poderia ser FTP, mas eu em momento nenhum falamos de ping ou ICMP. Então a letra A também está totalmente fora do contexto. Sobra o que? Letra B e C. O servidor está configurado com DNS errado. O acesso é de fora para dentro. Certo? Ou seja, se o servidor que está na DMZ está com DNS errado, não tem nada a ver. Porque eles estão tentando acessar de fora para dentro. Então a resolução está acontecendo lá no cliente que está na internet, que consegue resolver o nome que chegou no DMZ. Então a B também está totalmente errada. A C faz total sentido, o servidor está sem default gateway, ou seja, ele até recebe o HTTP GET request, provavelmente, mas na hora de ele mandar de volta, ele não consegue acessar, por quê? Porque não tem default gateway, não sabe para quem mandar aquele pacote. Okay? Então, nesse cenário, a resposta correta é a letra C, o servidor está sem default gateway configurado. Questão 4. Você precisa segmentar 2 departamentos para fins de segurança. Qual das tecnologias abaixo pode lhe auxiliar a criar segmentos de broadcast? Computação na nuvem, VLAN, balanceador de carga e filtro de MAC. Essa aqui é uma das mais fáceis. Por quê? Porque você tem várias que você pode eliminar de cara. Computação da nuvem, tá certo? Do segmento de broadcast. Tem que pegar palavras-chave. Sempre que você estiver lendo uma pergunta, entenda o contexto, mas vá em busca da palavra-chave. Qual é a palavra-chave aqui? Segmento de broadcast. Okay? Isso não tem nada a ver com computação na nuvem, tá certo? Dentro do contexto, isso não tem nada a ver com balanceador de carga, mais uma vez, balanceamento de carga, não tem a ver com o que eu estou querendo fazer, que é segmentação. Filtro de MAC, você pode até argumentar, mas o filtro de MAC eu vou estar filtrando no nível de enlace, tá certo? Aquele determinado MAC address. A VLAN já é a opção mais apropriada, porque eu estou segmentando o domínio de broadcast. Segmentando o domínio de broadcast, então eu estou criando múltiplos segmentos de broadcast. Então a resposta correta é a letra B. A questão 5 é uma questão bem interessante porque houveram alguns questionamentos, né? Algumas pessoas me mandaram e-mail questionando essa questão número 5, certo? Porque achando que poderia haver mais de uma resposta. Bem, é possível que exista desde que você comece a fazer uso, tá, de criatividade na resposta, baseado na tua experiência e baseado no que você já fez. Métodos não convencionais ou métodos, tá certo, que não são os tradicionais para fins da prova, geralmente não se encaixam dentro do contexto. Então, por exemplo, aqui ele fala qual dos protocolos abaixo deve ser bloqueado no perímetro para evitar a enumeração de host vindo da internet. Existem vários softwares hoje em dia, tá certo? Que podem estar fazendo algum tipo de enumeração puramente via IPv4 ou usando apenas IPv4 e não usando outro protocolo, ou usando IPv4 mais alguma coisa. Sim, existem alguns tipos de scan,
né, ferramentas de scan que vão tentar fazer algum tipo de enumeração sem estar utilizando o método tradicional. Sempre pense da seguinte forma: qual a resposta mais adequada para o cenário? Nesse ponto de vista aqui, existem dois distractors, né? duas questões, duas respostas que não deveriam estar nem aqui, na verdade não estão dentro do contexto, que é HTTPS e SSH, dois protocolos que você já pode de cara eliminar, a letra B e a C. Puramente IPv4, um pouco mais challenge, né? Mais desafiador. Poderia até estar utilizando IPv4 e mais alguma outra coisa e não usar ICMP. Mas o método tradicional de enumeração ele vai ser via ICMP. Então, mais uma vez, qual é a melhor para o cenário, nesse caso, ICMP. Tá certo? Essa é a enumeração default das literaturas que você vai estar revendo quando estiver estudando para Security Plus. Isso está no livro, tá certo? Isso vão estar em outras referências. Agora, quando você começa a trabalhar com ferramentas específicas, você pode encontrar algum tipo de ferramenta que não use o formato tradicional. Mas para fins de exame, sempre procure, né, raciocinar da forma mais tradicional de segurança possível. Okay? A não ser que o cenário lhe peça, tá certo, para fazer algo mais específico. Se não for, use o formato padrão. Muito bem, pessoal. Então essa foi a segunda rodada. Essa semana nós tivemos uma série de novos participantes que não estiveram presentes na primeira rodada, o que é bem interessante, porque como eu falei, por mais que você não ganhe o livro ou o curso, você vai estar ganhando conhecimento ou apenas treinando tal conhecimento. Sou a favor de que você é sempre bom estar revisando, inclusive o que você tem totalmente domínio do assunto. Mas vamos entrar agora na terceira semana, né? Já na semana que vem. E se você está assistindo esse vídeo agora e ainda não está participando, ainda é tempo de participar a partir da terceira semana. Como eu falei, você pode ter uma desvantagem porque você não vai conseguir acumular pontos suficientes, mas, né, faça o seu melhor, aprenda e exerça, né, o seu conhecimento na área de segurança da informação. Boa sorte para todos e até a próxima.